Olá, acadêmico! Seja bem-vindo à nossa primeira prática da disciplina de citologia, conhecendo o microscópio óptico comum. Você já se perguntou o quanto você sabe sobre as células, seus tipos, composições e diferentes formas e funções? A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, o que significa que todo ser vivo é constituído por uma ou mais delas. Quanto a este número de células, são então classificados em seres unicelulares, quando constituídos por uma célula, e seres pluricelulares, quando formados por duas ou mais células. Além disso, todas as células são provenientes de outra célula pré-existente. Estas, dentre outras definições, surgiram através de diversos estudos sobre as células e a microscopia, que permitiram então a criação do que conhecemos hoje como a teoria celular. Cada célula possui uma forma que geralmente está associada a uma função exercida por ela. Por exemplo, o neurônio, que apresenta este formato, pois necessita conduzir impulsos nervosos pelo nosso corpo. Todas as formas e funções das células são controladas pelos seus genes, com influência externa, que pode ser a pressão exercida pelas células vizinhas, fazendo com que elas fiquem achatadas ou cilíndricas, ou até a ação de substâncias químicas. Agora, você deve estar se perguntando como essas células foram descobertas. Quem ou o que permitiu essa descoberta? Essa descoberta foi possível através do instrumento que conhecemos hoje como o microscópio óptico, que na época era uma adaptação de lentes de aumento utilizadas em óculos ou em lupas para verificar a qualidade de um tecido. De tamanho bastante reduzido, iniciou-se a visualização de várias superfícies e materiais, na tentativa de descobrir do que são constituídos. Após diversas visualizações de partes de células e adaptações no microscópio que for elaborado inicialmente, pôde-se visualizar a célula propriamente dita. Com o passar dos anos e a intensificação de estudos, foi possível, através do microscópio, identificar os diferentes componentes das células. As primeiras células animais a serem observadas foram os glóbulos vermelhos do sangue, também chamadas de hemácias. São células anucleadas e responsáveis pelo transporte de oxigênio e pigmentação do sangue. Nesse último caso, através de uma associação a uma proteína denominada hemoglobina. Bom, agora que já sabemos um pouco mais sobre as células, vamos conhecer mais sobre o microscópio. O objetivo desta aula prática é auxiliar você na disciplina de citologia, fazer com que você exercite o manuseio de equipamentos, vivencie os métodos científicos, formule hipóteses e pratique literalmente a interferência de conclusões. O microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz, surgiu via associação de lentes, tornando possíveis ampliações dos objetos observados, possibilitando ao homem pesquisar um novo mundo até então invisível. Hoje, não só usamos os microscópios comuns com lentes e luz, mas também microscópios eletrônicos, que se utilizam de campos magnéticos, feixes de elétrons, entre outros elementos, devido à descoberta de técnicas citoquímicas para identificação e localização de diversas moléculas constituintes das células. Em se tratando de um instrumento de extrema importância para as pesquisas biológicas, necessitamos estar familiarizados com seu uso e compreender o seu funcionamento, para que somente depois possamos manuseá-lo com cuidado e com precisão. É um equipamento de elevado custo e altamente sensível, principalmente às lentes e às oculares. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de trabalhar com o aparelho. Antes de qualquer ação, certifique-se de que entendeu bem como manuseá-lo. Para auxiliar na manutenção e no cuidado com o microscópio, é necessário realizar uma limpeza e lubrificação das diferentes partes do aparelho, para aumentar a durabilidade das peças e facilitar a nitidez das imagens visualizadas. Fique atento às mudanças de coloração nas lentes ou quando as lentes não estão apresentando total nitidez na imagem que está sendo visualizada. Além disso, tome cuidado com o uso de materiais que agridem as partes do microscópio, como esponjas, palhas de aço, papéis impróprios, dentre outros objetos. E após o uso da objetiva de imersão, retire o excesso de óleo com papel filtro e, ao terminar a limpeza, com um cotonete seco. Alguns cuidados importantes. Jamais use o álcool na limpeza do óleo de imersão, pois este não é dissolvido pelo álcool e sim forma com ele um precipitado branco. Nunca tente desmontar as objetivas ou oculares, pois poderá desalinhar as lentes ou colocá-las na ordem ou posição errada. Se houver necessidade de limpá-las internamente, deve-se enviá-la a um serviço especializado. Além disso, não coma ou beba no laboratório. Não deixe material como bolsas e comidas sobre a bancada onde estão os microscópios. Não arraste o microscópio. Não movimente o macrométrico com as objetivas de aumento de 40 vezes e 100 vezes. Não limpe as oculares e objetivas com papel higiênico.
Não toque nas objetivas. Não utilize a objetiva de aumento de 40 vezes quando estiver utilizando o óleo de imersão. Não abaixe a mesa para mudança de objetiva. Esses, dentre outros cuidados na manutenção e limpeza do microscópio, você encontrará no manual disponível no seu caderno de estudos. Fique atento e lembre-se de que todos esses procedimentos devem ser feitos apenas sob orientação e supervisão de seu professor tutor externo e articulador do polo de apoio presencial. E informe a eles qualquer eventual problema com o manuseio do mesmo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o microscópio e seu funcionamento. O microscópio possui duas finalidades básicas. Primeira, a ampliação da imagem e segundo, permite a distinção de objetos por distâncias tão pequenas que não podem ser percebidas a olho nu. O microscópio óptico compõe-se de uma parte mecânica, que serve de suporte, e uma parte óptica constituída de 3 sistemas de lentes, o condensador, a objetiva e a ocular. A seguir, vamos descrever cada uma das partes desses sistemas. Pé ou base é o suporte do microscópio, o local de apoio. Corpo ou braço se trata da parte que vai conectar a base à parte superior do microscópio. Platina ou mesa, sobre esta peça fica a lâmina com o material a ser observado. Esta peça se destina à recepção da lâmina contendo o material de estudo. No centro da platina há uma abertura para a passagem de luz. Associada a ela, normalmente encontra-se uma peça denominada charriote, cuja função é movimentar a lâmina no plano horizontal. O parafuso disposto na lateral movimenta o charriote. Acoplado ao charriote há uma presilha que permite o encaixe e fixação da lâmina, também conhecida como pinça do charriote. Fonte de luz. Há uma fonte de luz apoiada sobre o pé do microscópio, porém alguns microscópios possuem apenas um espelho para refletir a luz de uma fonte externa. Condensador. É um conjunto de lentes situado abaixo da platina, que concentra e torna paralelo o feixe luminoso, fornecendo a luz necessária à iluminação uniforme do objeto de estudo. O parafuso do condensador, localizado lateralmente no braço do microscópio, permite a movimentação das lentes condensadoras, que devem ser mantidas na posição mais elevada, para a obtenção de uma iluminação uniforme. Diafragma. É uma peça associada ao condensador, regulável mediante uma alavanca, que controla a quantidade de luz que atinge o orifício da platina. A regulagem adequada desse diafragma oferece uma imagem com melhor contraste. Canhão, dotado de movimento de rotação e constituído por uma peça semiesférica. É a parte superior do microscópio ligada a um tubo, cuja extremidade encontra-se a lente ocular. Revólver, localizado abaixo do canhão. O revólver é uma peça circular dotada de movimento de rotação, na qual inserem as lentes objetivas. O disco de revólver possui ranhuras para que o observador possa girá-lo para as mudanças das objetivas. Ocular é a lente superior do microscópio que se encaixa no tubo. Todo ocular traz indicado o aumento, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, que proporciona a imagem do objeto observado. Atenção, não coloque a mão nas lentes oculares. Objetivas. O microscópio possui geralmente 4 lentes objetivas. Toda objetiva traz gravado o aumento que proporciona ao objeto observado. Esse aumento é indicado pelo número gravado com caracteres maiores. O número gravado com caracteres menores refere-se à abertura numérica da lente, um detalhe da ótica. Parafuso macrométrico. Na lateral do braço existem 2 parafusos, geralmente encaixados um no outro. O de maior diâmetro é o parafuso macrométrico, que permite grandes avanços ou recuos da platina em relação à objetiva. Parafuso micrométrico. Esse parafuso permite pequenos avanços ou recuos da platina. Apresenta um menor diâmetro, podendo estar próximo ou associado ao macrométrico. Agora que você já conhece as partes que compõem o microscópio e os materiais que precisará para realizar esta prática, vamos aprender a manusear o microscópio. Coloque a lâmina com o material a ser observado no orifício da platina. Gire o botão que está no pé do microscópio e encontre a intensidade luminosa. Lembre-se, não force o botão. Olhando por fora e não pela ocular, e com objetiva de menor capacidade de aumento, gire o parafuso macrométrico até que a imagem da lâmina esteja focada. Vá trocando para as objetivas de maior capacidade, uma a uma, sempre procurando a nitidez. Porém, quando chegar na terceira objetiva, recomenda-se a utilização do parafuso micrométrico. Reconheça cada peça do microscópio, colocando os nomes de suas partes de acordo com a caracterização feita neste vídeo.
Utilize uma lâmina fornecida pelo professor para ter um mecanismo de focalização em 40 vezes, 100 vezes e 400 vezes. Teste a sua habilidade com as lâminas prontas do autolabor e comece a tentar identificar algumas estruturas celulares com o auxílio do seu professor. Agora, pegue uma lâmina nova, se necessário limpe-a. Sobre a lâmina, coloque um pedaço de jornal, de preferência uma letra recortada, e espere alguns segundos. Sobre a letra de jornal, coloque uma lamínula limpa. Se houver bolhas, pressione levemente com uma pinça. Agora vamos visualizar a preparação no microscópio, iniciando com o menor aumento. Após a realização da prática, descreva os resultados obtidos e discuta-os a partir dos questionamentos a seguir. O que você visualizou nas objetivas com diferentes ampliações? Com relação às imagens observadas, qual a diferença entre as objetivas? O que você visualizou através do preparo das lâminas com as letras? Por que pôde observar isso? Além disso, através deste vídeo, você será capaz de responder: que peça é movimentada quando giramos o parafuso macrométrico? Para transportar o microscópio, qual a melhor maneira de segurá-lo? Como calcular o aumento que o microscópio fornece? E além disso, qual parafuso deve ser usado inicialmente para focalizar o material? Boa prática e bons estudos!